Oi, olá. Sejam bem-vindos ao canal Avenca ACE. Hoje eu vou estar explicando para vocês como é que veio o nome desse canal. Por que se chama Avenca? Eu estava no momento de meditação, né? Contemplando até essas plantinhas que aqui no muro da minha casa tem bastante. Então, o Espírito Santo me disse: olha, você vai colocar o nome no seu canal que você vai criar de Avenca. Nunca entendi essa ligação com essa plantinha, mas eu sempre achei bonita e quando era criança eu chamava de Zizita, né? Acho que eu tinha um certo fascínio por essa planta. E ele disse para colocar esse nome, mas a escolha é dele, eu não colocaria esse nome. E vamos lá, é, vamos lá, por quê? Esse nome também significa de altruísmo. O V vem de vitória, vem de verdade. O E vem de essência, de ser especial, né? De especial, de essência. O N vem de naturalidade. O C vem de construção, vem de caminho, caminhada, conhecimento. E o A vem de amor, né? Então, é a Venca ACE, que seria autoconhecimento e espiritualidade. Agora, autoconhecimento e espiritualidade foi eu que coloquei. Hoje nós vamos falar sobre a EQM que eu tive quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha a idade de 15 anos, eu trabalhava, era 1996, eu trabalhava num laticínio, já era uma pessoa bem responsável, né? Estudava à noite, trabalhava de dia. Então eu estava indo para o trabalho. Naquela época tinha muito esse negócio de funk aqui no Brasil, sobretudo essa região influenciada pelo Rio de Janeiro. Então eu peguei e estava escutando, saí de casa, meu avô falou, vai com Deus, que Deus te leve, Deus te traga. Eu não vou esquecer disso, eu tomava a benção dele todas as vezes. Então, naturalmente, eu peguei e saí, estava com Walkman vermelho. E tava descendo o morro, do morro para pegar, para cruzar a BR-040 para ir pro trabalho. Eu ia de bicicleta, né, escutando essa música. Tem pessoas que dizem que foi por causa da música, mas eu fazia aquilo todo dia. E nesse dia eu calculei que eu tava descendo um morro, eu não queria perder o embalo, né, de atravessar a BR, né, bem rápido para subir um outro morro. É uma BR que liga o estado do Rio de Janeiro a, a Brasília, né? Passando por Belo Horizonte antes, né? Então aqui depois de Juiz de Fora esse trecho, quilômetro mais ou menos 784, mais ou menos, um pouco mais para frente. Então eu fui e travessei, mas a carreta tinha passado uma carreta. Eu quando eu olhei no horizonte, apesar do horizonte ser bem largo, dá para você ver os dois lados, os carros que estão vindo bem de longe mesmo. Quando eu atravessei, eu não vi, porque quando esse carro estava vindo, ele estava vindo atrás dessa carreta. Então, no horizonte, a carreta cobriu ele. Quando eu acabei de passar, que a carreta passou e eu passei, eu já dei de cara com ele. E eu nem, pra ser sincero, eu nem vi ele. Pra ser sincero, eu não vi ele. Eu nem vi nada. O que aconteceu no dia de verdade, a lembrança que eu tenho é eu ter sido puxado, né? Acordado, né? Eu já estava numa grama. E eu olhei aquelas pessoas que estavam pingando de sangue, né? Eu pedi para tirar minha bicicleta de lá, eu assustei com aquilo, né? E eu tava com uma mochila, eu tinha uma agenda que o meu tio tinha me dado uma calculadora, isso quebrou todinha, minha roupa ficou toda. Acabou a minha roupa ralou toda, sabe aquele negócio de ralado mesmo? Ralado a minha roupa. Então eu fui e diante disso daí eu entrei dentro do ônibus, fui trabalhar, porque eu fiquei preocupado com o prejuízo que ocasionou daquele carro, né? E interessante que aí eu fui pro trabalho, mas eu não consegui trabalhar porque literalmente eu tava com muita dor nas costas, tava doendo muito. Aí eles falaram, olha, você não tem que trabalhar, vai pro hospital. Quando eu cheguei no pronto-socorro, ele tava muito cheio, mas quando eu falei que foi atropelado, eles já me colocaram pra dentro. O médico me examinou e disse, olha, Anderson, você deu sorte de não ficar paralítico, né, diante dessa situação, né?
Então, o meu pai logo chegou, né? Meu pai ainda encontrou com a menina que eu gostava na época, uma tal de Josiane, não vou citar o nome completo, e essa menina achou que era por causa dela que eu tinha feito aquilo. E eu não fiz, foi só um acidente. E ainda tive que ouvir isso da parte do meu pai. Chegou o dono do carro, chegou a polícia, me explicaram que tinha seguro, que eu não ia precisar preocupar com nada, que não ia ter que pagar nada, absolutamente, né? Então eu fiquei mais tranquilo. E o tempo passou, eu não consegui me lembrar daquele dia, as pessoas que eu perguntei não quiseram responder, também eu queria esquecer aquele dia também, porque foi um trauma para minha vida aquele dia. Então, sucessivamente depois, passado o ano de 2020, eu estou indo para Belo Horizonte, de Franca para Belo Horizonte, estou passando por Capitólio. O que que acontece? Eu tô muito mal, porque eu tinha acabado de separar, e eu ia ter que ficar longe do meu filho, e o dia anterior eu já tinha dado crise, né? Eu já tinha parado no pronto-socorro por causa de neuralgia do trigêmeo, então eu tava muito mal mesmo. Eu tinha separado da mãe do meu filho, então eu tava indo lá, mas eu voltaria ainda em Franca ainda, né? Então eu fui sofrendo muito. Até que eu consigo sentir o mundo espiritual, os seres, né? Se aparecer um ser espiritual do meu lado, eu sinto. E, infelizmente a minha vibração estava muito baixa, meu estado de sentimento estava muito baixo. Eu não queria mais viver, para ser sincero. Aí apareceu uma espécie de um ser do meu lado, né? E ele fez uma proposta dizendo: olha, vai em tal lugar, você vai achar tal coisa. Você acaba com isso, deixa uma carta, faz isso na rodoviária para todo mundo ver, para só aí sofrer, né? Para ela pagar pelo que ela tá te fazendo, né? Aí eu disse assim, a ideia é boa, mas o meu filho, como é que vai ficar meu filho, né? E ele não tinha essa resposta, até que esse ser, que eu chamo de Espírito Santo, apareceu, né? E eu lembrei daquela música, se gritar pega ladrão, não fica ninguém parado. Realmente, entrou a luz, né? Eu senti aquela luz, assim, forte, né? Aquela vibração dourada, né? Que ele tem esse brilho dourado. Não tem rosto, não tem nome, eu chamo de Espírito Santo. E aí ele foi embora, aquele ser mais inferior, né? Aquela, sei lá o que era, nem falou, nem se apresentou. Ainda vem fazer essas propostas indecentes pra mim no momento de sofrimento, né? E ele chegou pra mim e falou assim: oi. Eu falei assim: nossa, quanto tempo, né? Desses anos todos, porque eu fiquei um tempo sem comunicar com ele. Por mais que ele me. Às vezes eu sentia ele falando, mas eu não dei ideia, por causa de uma situação de uma menina, quando eu tava na igreja, que eu queria casar com essa menina. Tava tudo certo, eu gostava dela. E aí ela decidiu por outro. E eu não gostei daquilo. Eu queria tudo para ontem. Eu fazia muito para ele, eu ajudava muito. Eu ia atrás de pessoas, eu visitava as casas, eu trazia as pessoas para dentro da igreja. Eu era evangélico, né? Então, quando aquilo se fechou o tempo para mim, meu noivado acabou aquela situação. Eu falei: eu não quero saber mais de igreja, eu vou sair daqui e não quero saber. Então, eu também não vou fazer mais nada. Eu vou ficar por minha conta própria. Conta e risco. Não quero saber mais de espiritualidade. Isso foi uns 20 anos essa situação aí. Quase 20 anos ele tá dizendo, né? E aí eu pego e ele vem e conversa comigo. Aí eu falo assim: olha, eu não pedi nada disso, eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui, eu não pedi para viver, não pedi nada disso, não pedi nada. Aí ele falou assim: você escolheu estar aqui sim. Aí eu falei: não, eu quero as provas de que você está dizendo é verdade, porque eu não lembro, nenhum momento eu lembro de ter feito esse pedido. Aí ele me mostrou o dia que foi o dia do acidente. Ele trouxe, eles trazem tipo umas imagens, né? Essa imagem está do alto, né? Parece que foi um salto de consciência para aquele dia. Então eu tô vendo eu saindo de casa, eu tô vendo eu conversando com meus avós, eu tomando café, eu despedindo, eu pegando a bicicleta, descendo a rua, eu colocando a música, todos os detalhes, né? Apesar de estar é tipo assim, a sensação, como é que eu posso explicar para vocês? É como se você estivesse acessando uma memória mesmo. Você está acessando uma memória, só que é diferente, porque você está acessando a memória, só que você está tendo mais dados do que você tem geralmente. É como se você tivesse um supercomputador e você tá olhando as coisas como se fosse num filme mesmo. Você tá olhando por cima, mas você tá sentindo tudo ao mesmo tempo.
Tipo, até a folhinha que tá, até a folhinha da árvore você sente ela, se você quiser. Tipo assim, você consegue, mas você foca naquilo que você quer. Então, eu tô descendo, quando eu tô descendo, se como eu não tinha visto o carro, eu tô reparando o carro. Aí eu tô vendo o carro vindo, né? Eles estão conversando dentro do carro, aquela senhora tá no banco de trás, né? E, e eles estão falando que bom que não choveu, né? Eles estavam falando alguma coisa em relação ao tempo, né? Que não teve chuva. E eu passo, e quando eu vejo o carro, que o carro me pega, ele já me pega lateral, ele pega no pneu da bicicleta, pega nas minhas costas bate no vidro, quebra o retrovisor, eu capoto por cima do carro e ele vai para cima de um canteiro. E eles batem a cabeça literalmente. Eu não sei se eu não foquei tanto nessa parte, né? Porque aí eu fiquei focado em mim. Eu sei que o meu espírito ele saiu do meu corpo. No momento do impacto saiu e teve um tipo de proteção ali. Então eu saí do meu corpo, né? Então eu fiquei vendo o meu corpo ali no chão, né? Eles me chamando, eles gritando, eles falando, aquela confusão toda que tava ali. E ele chegou, ele abriu um portal, né? Ele veio nesse portal e veio conversar comigo. O portal do meu lado, ele estava do meu lado esquerdo, apesar que ele sempre agora fica do lado direito, mas ele estava do lado esquerdo. Abriu esse portal e ele falou assim comigo: Olha, você quer ficar ou você quer voltar? Hoje eu entendo que o voltar seria tipo morrer mesmo naquele momento, né? Voltar para o mundo espiritual, de onde eu vim, né? Que é essa sensação de que pertence àquele lugar. Então eu disse: não, eu quero ficar para cumprir a minha missão. E quando ele me mostrou essa parte, apesar que eles teve um diálogo que eu não entendi, porque eu não consegui ouvir, a voz estava muito baixa. Eu só consegui ouvir, eu só consegui ver o que ele queria que eu visse, né? Eles tiveram uma conversa antes. Mas aparentemente, aquela pessoa que saiu, aquela consciência, eu, né, no caso, tava muito calmo, tava sereno, parecia que nem foi um acidente, parecia que já sabia que aquilo ia acontecer. E hoje eu sei que eu até perguntei para ele, mas e se eu tivesse escolhido voltar? Eu voltaria? Como é que eu cumpriria a minha missão? Aí ele falou: a sua missão pode ser simplesmente pregar um prego na parede e vir alguém e pendurar um quadro, alguém maior que você. Às vezes sua missão é só isso. Então, não se preocupe com a sua missão, não é algo tão importante. Ame o próximo e ajude, mas eu já sabia que você diria assim. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Eu falei, então você fez uma pergunta já sabendo a resposta. Sim, eu já sabia que você diria que queria ficar para cumprir sua missão. E por isso que você não quebrou a coluna, porque você teria que cumprir sua missão e teve uma intervenção divina. Então, gente, a sensação daquele de ver essa cena todinha por um outro prisma agora, conscientemente, quando eu estava dentro do ônibus, é uma sensação de paz, é uma sensação de alegria, de felicidade, de tranquilidade, calma. A sensação que eu tenho daquele ser daquele diálogo comigo ali, que não parecia tanto eu, não parecia. Tipo, se fosse eu hoje, parecia que eu estaria desesperado vendo meu corpo no chão. Mas parece que quando o espírito saiu do corpo antes do impacto, porque ele saiu um pouco antes do impacto mesmo, para mim não sentir aquela dor. Parece que não, quando saiu, né? Porque saiu e desceu, né? E veio esse ser iluminado, né? Que ele não tem rosto, não. Pareceu o portal do He-Man quando abre aquele portal assim, um negócio assim dourado. Ele era todo dourado assim, tinha uma silhueta, né? Você sabia que tinha alguém ali, mas não vê rosto. E a voz dele é igual a minha. Isso é interessante. Então tá, esse é a EQM, né? Essa é a EQM de como tudo começou, né? Desse dia aí. E desde aqueles dias eu sinto as coisas, né? Eu sinto as pessoas, as energias, né? Todas essas coisas. A gente vai estar conversando aqui no canal. O próximo vídeo nós vamos falar sobre a minha outra vida. Quem eu fui na outra vida? Eu fui Gregory Rasputin. O próximo vídeo é sobre Rasputin. Fiquem com Deus e até domingo que vem. Sai um vídeo por semana. Gratidão a todos e um beijo grande para vocês. Obrigado por você estar seguindo aí o canal aí.
E muita gratidão. Fiquem com Deus.